Honestly, everything everywhere all at once completely shattered expectations. Sinceramente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo superou completamente as expectativas. The sheer creativity of Spider-Man, Into the Spider-Verse was breathtaking, wasn't it? A pura criatividade de Homem-Aranha, no Aranhaverso, era de tirar o fôlego, não era? A truly unforgettable cinematic experience was Parasite, the twists were incredible. Uma experiência cinematográfica verdadeiramente inesquecível foi Parasite, as reviravoltas foram incríveis. Have you seen Arrival? The way it explores communication is just stunning. Você já viu A Chegada? A forma como ele explora a comunicação é simplesmente impressionante. Mad Max, Fury Road felt like nothing else I've ever witnessed on screen. Mad Max, Estrada da Fúria pareceu algo como nada que eu já tenha presenciado na tela. That feeling after watching Portrait of a Lady on Fire lingered for days, so beautifully done. A sensação depois de assistir Retrato de uma Mulher em Chamas persistiu por dias, tão bem feito. The emotional depth in Past Lives was profoundly moving, a real tearjerker. A profundidade emocional em Past Lives foi profundamente emocionante, um verdadeiro filme para tirar lágrimas. Few films have captivated me quite like The Handmaiden, such a visually striking story. Poucos filmes me cativaram tanto quanto A Criada, uma história tão visualmente marcante. It's hard to describe the impact Under the Skin had, so unsettling and thought-provoking. É difícil descrever o impacto que Under the Skin teve, tão perturbador e instigante. A recent discovery, After Sun, is a quiet masterpiece that really resonated with me. Uma descoberta recente, Aftersun, é uma obra-prima silenciosa que realmente ressoou comigo. The world building in Dune was phenomenal, a truly immersive experience. A construção de mundo em Dune foi fenomenal, uma experiência verdadeiramente imersiva. Something about The Worst Person in the World felt so incredibly relatable and honest. Algo sobre A Pior Pessoa do Mundo pareceu tão incrivelmente identificável e honesto. A film that completely surprised me was Titani, utterly bizarre but captivating. Um filme que me surpreendeu completamente foi Titane, totalmente bizarro, mas cativante. The cinematography in Call Me By Your Name is simply gorgeous, isn't it? A fotografia em Me Chame Pelo Seu Nome é simplesmente deslumbrante, não é? A truly haunting and beautiful film was First Cow, so understated yet powerful. Um filme verdadeiramente assombroso e belo foi Primeira Vaca, tão discreto mas poderoso. Absolutely, Severance on Apple TV Plus completely blew my mind, the premise is so unique. Com certeza, Severance na Apple TV mais explodiu minha mente, a premissa é tão única. Don't even get me started on The Bear, it's a chaotic masterpiece. Nem me fale de The Bear, é uma obra-prima caótica. Have you stumbled upon Beef yet? It's darkly comedic and surprisingly moving. Você já se deparou com Beef? É uma série de humor ácido e surpreendentemente emocionante. Seriously, Shrinking is a delightful watch if you need something heartwarming. Sério, Shrinking é uma ótima série se você precisa de algo que aqueça o coração. Been thoroughly enjoying Succession, the writing is just phenomenal. Tenho gostado muito de Succession, o roteiro é simplesmente fenomenal. Oh my goodness, Ted Lasso remains a consistent source of joy.
Meu Deus, Ted Lasso continua sendo uma fonte constante de alegria. You really should check out Slow Horses. It's a brilliantly cynical spy thriller. Você realmente deveria conferir Slow Horses, é um thriller de espionagem brilhantemente cínico. A friend suggested Silo and it has me hooked, dystopian sci-fi at its finest. Uma amiga sugeriu Silo, e eu estou viciada, ficção científica distópica no seu melhor. If you're into true crime, The Staircase is a gripping series. Se você gosta de crimes reais, The Staircase é uma série envolvente. Honestly, Queen's Gambit was stunning, visually and narratively. Sinceramente, o Gambito da Rainha foi impressionante visualmente e narrativamente. Perhaps you might like Pachinko, a beautifully crafted historical drama. Talvez você goste de Pachinko, um drama histórico lindamente construído. Consider giving Foundation a try, it's an epic space opera. Considere experimentar Fundação, é uma ópera espacial épica. Just finished The Diplomat, quite the political roller coaster. Acabei de terminar The Diploma, uma verdadeira montanha-russa política. A recent discovery, Hijack, kept me on the edge of my seat. Uma descoberta recente, e Jack me manteve na ponta da cadeira. Worth a look, Daisy Jones, The Six, if you enjoy music-based dramas. Vale a pena dar uma olhada em Daisy Jones The Six, se você gosta de dramas baseados em música. Wouldn't it be incredible to experience the vibrant magic of the wizarding world from Harry Potter? Não seria incrível experimentar a magia vibrante do mundo bruxo de Harry Potter? The sheer adventure and exploration possibilities within Pandora, as seen in Avatar, are endlessly appealing. A pura aventura e as possibilidades de exploração dentro de Pandora, como visto em Avatar, são infinitamente atraentes. Imagine strolling through the streets of Stars Hollow from Gilmore Girls, a cozy dream. Imagine passear pelas ruas de Stars Hollow de Gilmore Girls, um sonho acolhedor. A life amongst the technologically advanced society of Wakanda, depicted in Black Panther, feels incredibly forward-thinking. Uma vida entre a sociedade tecnologicamente avançada de Wakanda, retratada em Pantera Negra, parece incrivelmente progressista. Perhaps a quieter existence within the Shire from Lord of the Rings would be wonderfully peaceful. Talvez uma existência mais tranquila no condado de O Senhor dos Anéis seria maravilhosamente pacífica. The complex political intrigue and stunning landscapes of Game of Thrones Westeros are undeniably captivating, despite the danger. A complexa intriga política e as paisagens deslumbrantes de Westeros em Game of Thrones são inegavelmente cativantes, apesar do perigo. Wouldn't it be fascinating to unravel mysteries alongside Sherlock Holmes in Victorian London? Não seria fascinante desvendar mistérios ao lado de Sherlock Holmes na Londres vitoriana? A world brimming with superheroes and villains, like that of the Marvel Cinematic Universe, would certainly never be dull. Um mundo repleto de super-heróis e vilões, como o do universo cinematográfico Marvel, certamente nunca seria monótono. The futuristic aesthetic and philosophical questions raised in Ghost in the Shell's Nihama City are quite thought-provoking. A estética futurista e as questões filosóficas levantadas na cidade de Nihama em Ghost in the Shell são bastante instigantes. A life dedicated to space exploration aboard the Enterprise from Star Trek seems like a noble pursuit. Uma vida dedicada à exploração espacial a bordo da Enterprise de Star Trek parece uma busca nobre. The whimsical and slightly chaotic energy of Wonderland,
as portrayed in Alice in Wonderland, is strangely alluring. A energia caprichosa e ligeiramente caótica do País das Maravilhas, conforme retratada em Alice no País das Maravilhas, é estranhamente atraente. The rustic charm and close-knit community of Pawnee from Parks and Recreation feels incredibly welcoming. O charme rústico e a comunidade unida de Pawnee, de Parks and Recreation, são incrivelmente acolhedores. A chance to experience the high-stakes world of espionage in the James Bond universe would be thrilling. Uma chance de vivenciar o mundo de espionagem de alto risco do universo James Bond seria emocionante. The artistic and bohemian atmosphere of La La Land's Los Angeles is undeniably inspiring. A atmosfera artística e boêmia de Los Angeles em La La Land é inegavelmente inspiradora. Wouldn't it be amazing to witness the historical grandeur of Bridgerton's Regency-era London firsthand? Não seria incrível testemunhar a grandiosidade histórica da Londres regencial de Bridgerton em primeira mão? Honestly, the Hype House series felt incredibly manufactured and didn't resonate at all. Sinceramente, a série The Hype House pareceu incrivelmente fabricada e não ressoou em nada. Many claim Citizen Kane is the greatest film ever made, yet its pacing feels remarkably slow by today's standards. Muitas pessoas afirmam que Cidadão Kane é o maior filme já feito, no entanto, seu ritmo parece notavelmente lento pelos padrões atuais. Don't even get me started on the endless praise for Bohemian Rhapsody. It felt more like a tribute act than a nuanced biopic. Nem me fale sobre os elogios intermináveis a Bohemian Rhapsody, pareceu mais uma banda cover do que uma cinebiografia cheia de nuances. Is anyone else tired of hearing about La La Land? It's pretty, but the story is rather thin. Alguém mais está cansada de ouvir falar de La La Land. É bonito, mas a história é meio fraca. The sheer cultural impact of Squid Game doesn't necessarily equate to quality filmmaking, does it? O impacto cultural avassalador de Round 6 não necessariamente equivale à qualidade cinematográfica, concorda? While visually stunning, Avatar lacked the compelling narrative depth needed to justify its hype. Embora visualmente deslumbrante, Avatar carecia da profundidade narrativa convincente necessária para justificar sua propaganda. Stranger Things started strong, but subsequent seasons feel increasingly bloated and reliant on nostalgia. Stranger Things começou forte, mas as temporadas seguintes parecem cada vez mais inchadas e dependentes de nostalgia. Perhaps it's just me, but the marvelous Mrs. Talvez seja só eu, mas a maravilhosa senhora Maisel feels a bit too saccharine and predictable. Maisel parece um pouco enjoativa e previsível. Considering the critical acclaim, Everything Everywhere All at Once left me surprisingly underwhelmed. Considerando a aclamação da crítica, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, me deixou surpreendentemente decepcionada. The constant rewatching of Friends feels more like habit than genuine enjoyment at this point. Assistir Friends repetidamente está começando a parecer mais um hábito do que prazer genuíno neste ponto. Despite its popularity, Game of Thrones' final season was a complete narrative disaster, wasn't it? Apesar de sua popularidade, a última temporada de Game of Thrones foi um completo desastre narrativo, não foi? A lot of people adore The Office, but the humor often feels cringe-worthy and dated now. Muitas pessoas adoram The Office, mas o humor frequentemente parece constrangedor e desatualizado agora. Is it just me, or does Bridgerton prioritize aesthetics over substance? Sou só eu, ou Bridgerton prioriza a estética em vez do conteúdo?
The hype surrounding Euphoria seems disproportionate to its actual artistic merit. A expectativa em torno de Euforia parece desproporcional ao seu real valor artístico. Frankly, the cultural obsession with Ted Lasso feels a little baffling. Sinceramente, a obsessão cultural por Ted Lasso parece um pouco desconcertante. Have you ever stumbled upon Dark, a German series that completely blew my mind with its intricate plot? Você já se deparou com Dark, uma série alemã que me deixou completamente chocada com sua trama intrincada? Honestly, The Leftovers is criminally underrated, the emotional depth is just stunning. Sinceramente, The Leftovers é absurdamente subestimada, a profundidade emocional é simplesmente impressionante. Don't even get me started on Patriot, it's a darkly comedic spy thriller unlike anything else. Nem me fale em Patriot, é um thriller de espionagem comédia sombria como nada que você já viu. A truly fantastic, lesser-known film is Primer, though be warned, it requires some serious attention to follow. Um filme verdadeiramente fantástico e pouco conhecido é Primer, mas aviso, ele exige bastante atenção para ser acompanhado. For a quirky and heartwarming series, Schitt's Creek deserves all the praise. Para uma série peculiar e emocionante, Schitt's Creek merece todos os elogios. It's a shame more people haven't seen Station 11, it's beautifully shot and profoundly moving. É uma pena que mais pessoas não tenham assistido. Station 11 é filmado de forma linda e profundamente emocionante. Consider checking out Maniac, a visually captivating psychological drama with Emma Stone and Jonah Hill. Considere assistir a Maniac, um drama psicológico visualmente cativante com Emma Stone e Jonah Hill. A film that really stuck with me was Coherence, a low-budget sci-fi thriller that's incredibly clever. Um filme que realmente ficou comigo foi Coherence, um thriller de ficção científica de baixo orçamento que é incrivelmente inteligente. Do you know BoJack Horseman? It's an animated series, but it tackles some surprisingly heavy themes. Você conhece BoJack Horseman? É uma série animada, mas aborda alguns temas surpreendentemente pesados. There's a Swedish thriller called Quicksand, which is absolutely gripping from start to finish. Tem um thriller sueco chamado Quicksand que é absolutamente fascinante do começo ao fim. Perhaps Russian Doll would be up your alley, a mind-bending series with Natasha Lyonne. Talvez Russian Doll seja do seu agrado, uma série alucinante com Natasha Lyonne. A film that deserves more recognition is Hunt for the Wilderpeople. It's hilarious and heartwarming. Um filme que merece mais reconhecimento é Hunt for the Wilderpeople, é hilário e emocionante. Have you heard of Sense8? It's a visually stunning sci-fi series with incredible representation. Você já ouviu falar de Sense8? É uma série de ficção científica visualmente impressionante com representação incrível. It's baffling that The Knick didn't get a wider audience. It's a historical drama with incredible production value. É surpreendente que The Knick não tenha alcançado um público maior. É um drama histórico com uma produção incrivelmente valiosa. A truly unique series is Atlanta, Donald Glover's masterpiece that blends comedy and social commentary. Uma série verdadeiramente única é Atlanta, a obra-prima de Donald Glover que mistura comédia e comentário social. Isn't it fascinating how some actors completely transform for a role? Não é fascinante como alguns atores se transformam completamente para um papel? A standout performance that always comes to mind is Cate Blanchett in Elizabeth. Uma atuação marcante que sempre vem à mente é Cate Blanchett em Elizabeth.
Have you ever been utterly captivated by an actor's portrayal of a character? Você já ficou completamente cativada pela interpretação de um ator em relação a um personagem? Considering the breadth of talent out there, choosing a favorite is tough. Considerando a amplitude de talentos por aí, escolher um favorito é difícil. One could argue that Meryl Streep's work in Sophie's Choice is simply iconic. Poderia-se argumentar que o trabalho de Meryl Streep em A Escolha de Sophie é simplesmente icônico. What performances have genuinely left a lasting impression on you? Quais apresentações realmente deixaram uma impressão duradoura em você? It's incredible how an actor can evoke such strong emotions. É incrível como um ator pode evocar emoções tão fortes. A truly memorable performance for me was Viola Davis in Fences. Uma performance verdadeiramente memorável para mim foi Viola Davis em Fences. Do you find yourself drawn to actors who consistently challenge themselves? Você se sente atraída por atores que consistentemente se desafiam? The sheer dedication some actors display is really inspiring, don't you think? A dedicação que alguns atores demonstram é realmente inspiradora, você não acha? Considering range and impact, Saoirse Ronan in Lady Bird is exceptional. Considerando alcance e impacto, Saoirse Ronan em Lady Bird é excepcional. It's amazing how an actor can make a character feel so real. É incrível como um ator consegue fazer um personagem parecer tão real. A performance that really stuck with me was Frances McDormand in Nomadland. Uma atuação que realmente ficou comigo foi Frances McDormand em Nomadland. What actors consistently deliver compelling and nuanced portrayals? Quais atores consistentemente entregam interpretações convincentes e matizadas? Isn't it wonderful when an actor completely disappears into a role? Não é maravilhoso quando um ator desaparece completamente em um papel? Currently obsessed with anything dystopian sci-fi, honestly. Ultimamente obcecada com qualquer ficção científica distópica, sinceramente. Been diving deep into historical dramas lately, the costumes are incredible. Tenho mergulhado fundo em dramas históricos ultimamente, as fantasias são incríveis. A good dark comedy is exactly what's needed these days, wouldn't you agree? Uma boa comédia sombria é exatamente o que precisamos hoje em dia, você não concorda? Finding a lot of comfort in light-hearted rom-coms at the moment. Estou encontrando muito conforto em comédias românticas leves no momento. Thrillers have really captured attention recently, especially psychological ones. Suspenses têm realmente chamado a atenção recentemente, especialmente os psicológicos. Something about animated series just feels so fresh and creative right now. Tem algo sobre séries animadas que parece tão fresco e criativo agora. Been on a classic film noir kick, surprisingly captivating. Tenho assistido a filmes noir clássicos, surpreendentemente cativantes. Documentaries are proving to be incredibly insightful these days. Documentários estão se mostrando incrivelmente esclarecedores ultimamente. Exploring the world of Korean dramas has been a delightful experience. Explorar o mundo dos dramas coreanos tem sido uma experiência deliciosa. Horror films are providing some much-needed adrenaline rushes. Filmes de terror estão proporcionando doses muito necessárias de adrenalina.
Really enjoying the complexity of political dramas, actually. Estou realmente gostando da complexidade dos dramas políticos, na verdade. Been revisiting some old fantasy series, pure escapism. Estou revisitando algumas séries de fantasia antigas, puro escapismo. The pacing of crime procedurals is so addictive, it's hard to stop watching. O ritmo dos programas policiais é tão viciante que fica difícil parar de assistir. A bit of a weird one, but westerns are surprisingly good. Um pouco estranho, mas filmes de faroeste são surpreendentemente bons. Been captivated by the world building in epic science fiction sagas. Fiquei cativada pela construção de mundo em sagas épicas de ficção científica. Honestly, Booksmart just kills me every time with its awkward brilliance. Sinceramente, Bookmarma me mata de rir toda vez com sua genialidade desconfortável. You know what never fails to crack her up? What We Do in the Shadows, without a doubt. Sabe o que nunca deixa ela morrendo de rir? O que fazemos nas sombras, sem dúvida. There's something about Parks and Recreation that just hits different when needing a good chuckle. Tem algo em Parks and Recreation que simplesmente impacta diferente quando preciso de uma boa risada. Seriously, the sheer absurdity of Monty Python and the Holy Grail is timelessly funny. Sério, o puro absurdo de Monty Python e o Cálice Sagrado é engraçado atemporalmente. Bridesmaids remains a comedic masterpiece, doesn't it? Bridesmaids continua sendo uma obra-prima da comédia, não é? Whenever she needs cheering up, Schitt's Creek is the go-to choice. Sempre que ela precisa animar o humor, Schitt's Creek é a primeira opção. It's a bit silly, but Airplane always gets her giggling. É um pouco bobo, mas Airplane sempre a faz rir. Don't even get started on The Good Place, it's a constant source of amusement. Nem comece com The Good Place, é uma fonte constante de diversão. A truly underrated gem, Hunt for the Wilder People is hilarious from start to finish. Uma joia verdadeiramente subestimada, Hunt for the Wilder People, é hilária do começo ao fim. She finds Veep incredibly sharp and witty, a real satire of politics. Ela acha Veep incrivelmente afiada e espirituosa, uma verdadeira sátira da política. The dry humor in Arrested Development is just perfection, isn't it? O humor seco em Arrested Development é simplesmente perfeito, não é? It might be a classic, but Some Like It Hot still makes her laugh out loud. Pode ser um clássico, mas quanto mais quente melhor, ainda a faz rir alto. There's a certain charm to Paddington 2 that is undeniably funny. Há um certo charme em Paddington 2 que é inegavelmente engraçado. She always recommends Hot Fuzz to anyone needing a good comedy fix. Ela sempre recomenda Hot Fuzz para qualquer um que precise de uma boa dose de comédia. It's a bit of a guilty pleasure, but Legally Blonde is surprisingly hilarious. É um pouco daquelas coisas que a gente gosta secretamente, mas Legalmente Loira é surpreendentemente hilário. Honestly, the immersive experience of a theater is hard to beat. Sinceramente, a experiência imersiva de um teatro é difícil de superar. Wouldn't you agree that home viewing offers unparalleled comfort? Você não concorda que assistir em casa oferece um conforto incomparável? A big screen and booming sound just elevate the whole movie-going experience,
don't they? Uma tela grande e um som potente elevam toda a experiência de ir ao cinema, não é mesmo? Sometimes a cozy night in with a series is exactly what's needed. Às vezes, uma noite aconchegante em casa com uma série é exatamente o que preciso. There's something special about sharing the collective gasps and laughs with an audience. Há algo especial em compartilhar os suspiros coletivos e as risadas com uma plateia. Do distractions at home ever ruin a good scene? As distrações em casa estragam alguma cena boa? Is it just me, or are theater snacks way more enjoyable? Sou só eu ou lanches de teatro são muito mais gostosos? Perhaps the convenience of pausing a series is too good to pass up. Talvez a conveniência de pausar uma série seja boa demais para deixar passar. Wouldn't it be nice if theaters had better reclining seats? Não seria bom se os cinemas tivessem poltronas reclináveis melhores? A well-crafted series allows for deeper character development, wouldn't you say? Uma série bem elaborada permite um desenvolvimento mais profundo dos personagens, você não acha? The anticipation of a new release in theaters is always exciting. A expectativa de um novo lançamento nos cinemas é sempre emocionante. Is the cost of going to the cinema becoming prohibitive? O custo de ir ao cinema está se tornando proibitivo? A home theater setup can really rival the real thing these days. Um sistema de home theater pode realmente competir com a experiência real hoje em dia. Sometimes, a series binge is just what's needed after a long week. Às vezes, maratonar uma série é exatamente o que preciso depois de uma semana longa. Wouldn't you say the social aspect of going to the movies is part of the fun? Você não acha que o lado social de ir ao cinema faz parte da diversão? Honestly, The Notebook still gets to me every single time. Sinceramente, o Diário de uma Paixão ainda me emociona toda vez. Few films have impacted her quite like Coco. The emotional resonance is just incredible. Poucos filmes a impactaram tanto quanto Coco, a ressonância emocional é simplesmente incrível. That scene in Manchester by the Sea, utterly devastating, wasn't it? Aquela cena em Manchester à beira-mar, absolutamente devastadora, não foi? Something about atonement just breaks her heart all over again. Algo em expiação, simplesmente parte o coração dela de novo. P.S. PS. I Love You is a guaranteed tearjerker, no matter how many times it's seen. Eu Te Amo é um filme que certamente fará você chorar, não importa quantas vezes você o assista. It feels almost embarrassing to admit, but Marley, me always leaves her sobbing. É quase constrangedor admitir, mas Marley, eu sempre a deixa chorando. The series This Is Us is a masterclass in emotional storytelling, truly affecting. A série This Is Us é uma aula de narrativa emocional, verdadeiramente emocionante. Don't even get her started on The Fault in Our Stars, it's a beautiful, heartbreaking story. Nem comece a falar de A Culpa é das Estrelas com ela, é uma história linda e devastadora. She remembers being completely wrecked after watching Life is Beautiful. Ela se lembra de ter ficado completamente arrasada depois de assistir A Vida é Bela. A particularly poignant episode of 6 Feet Under left her in pieces for days.
Um episódio particularmente emocionante de Six Feet Under a deixou em pedaços por dias. Schindler's List is a film that stays with you long after the credits roll, so profoundly sad. A Lista de Schindler é um filme que permanece com você muito depois dos créditos finais, tão profundamente triste. The ending of Oldboy, the original, is just gut-wrenching, isn't it? O final de Oldboy, o original, é simplesmente devastador, não é? She wasn't prepared for the emotional weight of Grave of the Fireflies. Ela não estava preparada para o peso emocional de Túmulo dos Vagalumes. Watching Call Me By Your Name felt like a beautiful, aching loss. Assistir Call Me By Your Name pareceu uma perda linda e dolorosa. There's something about Bambi that still gets to her, even as an adult. Tem algo em Bambi que ainda a emociona, mesmo como adulta. Wouldn't it be fascinating to revisit Firefly, expanding on the universe and giving River Tam a more nuanced storyline? Não seria fascinante revisitar Firefly, expandindo o universo e dando a River Tam uma história mais matizada? Considering how rushed the final season of Game of Thrones felt, a complete overhaul with more source material adherence would be incredible. Considerando quão apressada foi a temporada final de Game of Thrones, uma reformulação completa com maior fidelidade ao material original seria incrível. Perhaps Lost deserves another shot, focusing less on the mysteries and more on character development throughout its run. Talvez Lost mereça mais uma chance, focando menos nos mistérios e mais no desenvolvimento dos personagens ao longo de suas temporadas. A reimagining of Battlestar Galactica with a greater emphasis on the political intricacies of the 12 colonies could be truly compelling. Uma reimaginação de Battlestar Galactica com maior ênfase nas complexidades políticas das 12 colônias poderia ser verdadeiramente cativante. Wouldn't Quantum Leap benefit from a more modern approach to storytelling, exploring contemporary issues? Quantum Leap não se beneficiaria de uma abordagem mais moderna para contar histórias, explorando questões contemporâneas? The original Star Trek series, while groundbreaking, feels dated. A reboot could really lean into the philosophical aspects. A série original de Star Trek, embora inovadora, parece desatualizada. Um reboot poderia realmente se aprofundar nos aspectos filosóficos. A fresh take on the X-Files, prioritizing standalone Monster of the Week episodes and minimizing the overarching mythology, seems appealing. Uma nova abordagem para Arquivo X, priorizando episódios independentes com monstros da semana e minimizando a mitologia geral, parece atraente. Considering its potential, Heroes could be amazing if it streamlined the plot and focused on fewer characters. Considerando seu potencial, Heroes poderia ser incrível se simplificasse a trama e focasse em menos personagens. A reboot of Buffy the Vampire Slayer could explore the darker themes with a more mature lens. Um reboot de Buffy, a Caça-Vampiros, poderia explorar os temas mais sombrios com uma perspectiva mais madura. Wouldn't Veronica Mars be better as a limited series, each season tackling a new complex case? Não seria Veronica Mars melhor como uma série limitada, cada temporada abordando um novo caso complexo? A reimagining of Twin Peaks focusing on the town's inhabitants and their secrets, rather than David Lynch's surrealism, might be interesting. Uma reimaginação de Twin Peaks, focando nos habitantes da cidade e seus segredos, em vez do surrealismo de David Lynch, poderia ser interessante. A reboot of The Twilight Zone could really benefit from a focus on social commentary relevant to today's world.
Uma reinicialização de Devil League Zone poderia realmente se beneficiar com um foco em comentários sociais relevantes para o mundo de hoje. Wouldn't Fringe be improved by a tighter narrative and less reliance on convoluted science? Fringe não seria melhorado com uma narrativa mais concisa e menos dependência de ciência complicada? A fresh take on Alias could explore the psychological toll of espionage with greater depth. Uma nova abordagem de Alias poderia explorar o impacto psicológico da espionagem com maior profundidade. Wouldn't The Prisoner be even more impactful if it delved deeper into the protagonist's motivations? Não seria O Prisioneiro ainda mais impactante se aprofundasse nas motivações do protagonista? Honestly, the pacing felt a little rushed in that new Marvel film. Sinceramente, o ritmo pareceu um pouco apressado naquele filme novo da Marvel. Did anyone else find the special effects surprisingly underwhelming for Star Wars? Alguém mais achou os efeitos especiais surpreendentemente decepcionantes para Star Wars? That Game of Thrones episode left me with so many unanswered questions, it's frustrating. Aquele episódio de Game of Thrones me deixou com tantas perguntas sem resposta, é frustrante. The character development in the latest Marvel installment was genuinely captivating. O desenvolvimento do personagem no último filme da Marvel foi genuinamente cativante. It's a bold direction for Star Wars, though not entirely sure it landed successfully. É uma direção ousada para Star Wars, embora não tenha certeza se funcionou. Quite frankly, the plot twists in that Game of Thrones episode were predictable. Sinceramente, as reviravoltas na trama daquele episódio de Game of Thrones foram previsíveis. The cinematography was stunning, elevating the entire Star Wars experience. A cinematografia foi deslumbrante, elevando toda a experiência de Star Wars. A truly disappointing showing from Marvel, it lacked the usual spark. Uma apresentação verdadeiramente decepcionante da Marvel, faltou o brilho de costume. One can't help but feel that Game of Thrones peaked several seasons ago, sadly. É impossível não sentir que Game of Thrones atingiu o auge há algumas temporadas, infelizmente. The soundtrack really enhanced the emotional impact of that Marvel scene. A trilha sonora realmente intensificou o impacto emocional daquela cena da Marvel. Perhaps a bit too much exposition in this Star Wars installment, don't you think? Talvez um pouco de exposição demais nesta parcela de Star Wars, você não acha? That Game of Thrones episode felt like a setup for something bigger, but it was slow. Aquele episódio de Game of Thrones pareceu uma preparação para algo maior, mas foi lento. The acting performances were phenomenal in the latest Marvel release. As atuações foram fenomenais no lançamento mais recente da Marvel. It's interesting how Star Wars is attempting to appeal to a wider audience now. É interessante como Star Wars está tentando atrair um público maior agora. A rather convoluted storyline in that Game of Thrones episode, making it hard to follow. Uma história bastante complicada naquele episódio de Game of Thrones, tornando difícil de acompanhar. Considering its themes, Solaris felt remarkably prescient for a 1972 film. Considerando seus temas solares, pareceu notavelmente premonitório para um filme de 1972. Doesn't Black Mirror often feel like a documentary of potential futures? Não será que Black Mirror frequentemente parece um documentário de futuros potenciais?
One could argue that The Twilight Zone consistently tackled anxieties still relevant today. Poderia-se argumentar que The Twilight Zone abordou consistentemente ansiedades ainda relevantes hoje. Have you ever felt like a show, such as Battlestar Galactica, predicted current political climates? Você já sentiu que um programa como Battlestar Galactica previu o clima político atual? It's astonishing how Metropolis envisioned such a complex urban landscape so early on. É surpreendente como Metropolis previu uma paisagem urbana tão complexa tão cedo. The visual storytelling in 2001, A Space Odyssey remains incredibly innovative, even now. A narrativa visual em 2001, Uma Odisseia no Espaço, continua incrivelmente inovadora mesmo hoje. Few films explored artificial intelligence with the nuance of Blade Runner back in 1982. Poucos filmes exploraram inteligência artificial com a sutileza de Blade Runner, em 1982. Considering its release date, Brazil offered a disturbingly accurate satire of bureaucracy. Considerando sua data de lançamento, o Brasil ofereceu uma sátira perturbadoramente precisa da burocracia. The way the prisoner deconstructed authority was truly groundbreaking for its time. A forma como The Prisoner desconstruiu a autoridade foi verdadeiramente inovadora para a época. One has to wonder if the creators of Fringe anticipated our current obsession with parallel universes. Será que os criadores de Fringe previram nossa obsessão atual com universos paralelos? It's fascinating how Max Headroom captured the anxieties surrounding media manipulation decades ago. É fascinante como Max Headroom capturou as ansiedades em torno da manipulação da mídia há décadas. Doesn't Dark City prefigure many of the tropes we see in modern sci-fi thrillers? Não, Dark City prenuncia muitos dos clichês que vemos nos thrillers de ficção científica modernos? The philosophical questions raised by Stalker still resonate deeply with audiences today. As questões filosóficas levantadas por Stalker ainda ressoam profundamente com o público hoje. Few shows dared to explore the complexities of virtual reality like The Outer Limits did in the 60s. Poucos programas ousaram explorar as complexidades da realidade virtual como The Outer Limits fez nos anos 60. Considering its special effects, Forbidden Planet was remarkably ambitious for a 1956 film. Considerando seus efeitos especiais, Planeta Proibido foi notavelmente ambicioso para um filme de 1956. Wouldn't it be fascinating to discuss moral ambiguities with Walter White? Não seria fascinante discutir ambiguidades morais com Walter White? Perhaps a meal with Hermione Granger would offer insights into the power of knowledge. Talvez uma refeição com Hermione Granger oferecesse percepções sobre o poder do conhecimento. Imagine the stories Tyrion Lannister could share over a glass of wine. Imagine as histórias que Tyrion Lannister poderia compartilhar com uma taça de vinho. A dinner with Leslie Knope feels like pure, unadulterated positivity and ambition. Um jantar com Leslie Knope parece positividade e ambição puras e sem adulteração. Wouldn't it be incredible to hear Princess Leia's perspective on galactic politics? Não seria incrível ouvir a perspectiva da princesa Leia sobre política galáctica? Surely, a conversation with Atticus Finch would be profoundly inspiring. Certamente, uma conversa com Atticus Finch seria profundamente inspiradora. One wonders what philosophical debates could arise dining with the Doctor.
Alguém se pergunta que debates filosóficos poderiam surgir ao jantar com o doutor? Wouldn't it be a delight to learn about baking from Tiana? Não seria maravilhoso aprender a fazer bolos com a Tiana? A meal with Elizabeth Bennet promises witty repartee and social commentary. Uma refeição com Elizabeth Bennet promete trocas de palavras inteligentes e comentários sociais. Perhaps a quiet dinner with Gandalf would reveal ancient wisdom. Talvez um jantar tranquilo com Gandalf revelasse sabedoria antiga. Wouldn't it be interesting to pick the brain of Sherlock Holmes? Não seria interessante colher a opinião de Sherlock Holmes? A conversation with Frida Kahlo over dinner would undoubtedly be captivating. Uma conversa com Frida Kahlo durante o jantar seria, sem dúvida, cativante. Surely, a meal with Captain Jack Sparrow would be filled with unbelievable tales. Certamente, uma refeição com o Capitão Jack Sparrow seria repleta de histórias inacreditáveis. One wonders what life lessons could be gleaned from Maeve Millay? Alguém se pergunta quais lições de vida poderiam ser aprendidas com Maeve Millay? Perhaps a dinner with Moana would offer insights into courage and self-discovery. Talvez um jantar com Moana oferecesse percepções sobre coragem e autodescoberta. Honestly, the score from Arrival just completely transports me every time. Sinceramente, a trilha sonora de Arrival me transporta completamente toda vez. Have you ever noticed how much a soundtrack can elevate a film? Você já percebeu o quanto uma trilha sonora pode elevar um filme? Considering all the great ones out there, Interstellar's organ music is particularly haunting. Considerando todas as obras-primas existentes, a música de órgão de Interestelar é particularmente assombrosa. What elements in a movie soundtrack really grab your attention? Quais elementos em uma trilha sonora de filme realmente chamam sua atenção? The melodies from Amelie always put me in such a good mood, don't you think? As melodias de Amélie sempre me deixam tão feliz, você não acha? It's amazing how Drive's synthwave perfectly matches the visuals. É incrível como a synthwave de Drive combina perfeitamente com os visuais. Do you find yourself seeking out soundtracks separately from the films themselves? Você costuma procurar trilhas sonoras separadamente dos filmes? Perhaps a little unconventional, but the Social Network score is incredibly compelling. Talvez um pouco não convencional, mas a nota de A Rede Social é incrivelmente cativante. Considering the emotional impact, Schindler's List remains a powerful choice. Considerando o impacto emocional, A Lista de Schindler continua sendo uma escolha poderosa. A soundtrack that often gets overlooked is the one from Under the Skin. Uma trilha sonora que frequentemente passa despercebida é a de Under the Skin. The use of classical pieces in 2001, A Space Odyssey is simply iconic. O uso de peças clássicas em 2001, Uma Odisseia no Espaço, é simplesmente icônico. What's a soundtrack that unexpectedly surprised you with its brilliance? Qual trilha sonora te surpreendeu inesperadamente com sua genialidade? The energy of Guardians of the Galaxy's awesome mix volume. A energia da Avezome Mix Volume 1 de Guardiões da Galáxia. One is infectious. É contagioso. It's fascinating how Blade Runner 2049 builds atmosphere through sound.
É fascinante como Blade Runner 2049 constrói a atmosfera através do som. A truly memorable score, in my opinion, is the one from There Will Be Blood. Na minha opinião, uma trilha sonora verdadeiramente memorável é a de There Will Be Blood.